Jesus tinha pessoas de gabaritos para ser escolhido, para ser os seus discípulos. Jesus tinha grandes homens de integridade, Jesus tinha pessoas que eram instruídas, pessoas como Zacarias, que era o pai de João Batista, pessoa pelo qual Deus chamou ele e falou: olha, vai nascer um que vai ser o precursor do Evangelho de Cristo, vai nascer um que vai anunciar as boas novas. Zacarias já estava numa idade avançada, assim como a sua esposa. Zacarias não acreditou, ele riu. O que Deus fez com ele? Deixou ele mudo, até que João Batista nascesse. E aí nasce João Batista, né? Zacarias, ele era de uma linhagem sacerdotal. Consequentemente, João Batista era de uma linhagem sacerdotal. Só que João Batista entendia que o propósito dele vai ir além do sacerdócio. João Batista abandona aquela linhagem sacerdotal e vai para o deserto, começa a pregar e anunciar, primeiro dizendo: arrependam-se, arrependam-se. Esta era a mensagem de João Batista, uma chamada ao arrependimento. Talvez Deus esteja te chamando nesta noite ao arrependimento. Aleluia! Nós devemos nos arrependermos todo dia. João começa a anunciar sobre arrependimento e falar sobre o reino dos céus e sobre aquele que viria. Olha, uma pessoa que era entendido da revelação da palavra, porque sabia que viria um Salvador. O seu pai era de uma linhagem sacerdotal que conhecia essa revelação. Aí você tem no templo aquele que apresentou Jesus no 8 dias de nascido, Simeão, que era um homem de caráter, integridade, honesto, homem que estava ali, porque ele falava com Deus abertamente. Simeão, ele ouvia Deus falar, ele tinha relacionamento com Deus. Tanto que no momento em que Jesus ia ser levado ao templo, Deus falou: corre no templo, e lá você vai conhecer um homem, Simeão. Tem falar de muitos outros. Nicodemos, que teve até aquela conversa com Jesus, né, que aparentemente ele não aceitou, mas depois, segundo a história de Nicodemos, nós entendemos que ele declinou o Evangelho, assim como José de Arimateia e muitos outros no tempo de Jesus contemporâneo, pelo qual Jesus poderia escolher pessoas que já eram formadas, pessoas que já tinham entendimento da revelação, pessoas que já eram instruídas no conhecimento da Torá, que não ia ter problema sobre, né, as profecias que foram professadas por profetas. Então Jesus podia, e às vezes nós pensamos de uma forma errada. Chamamos pessoas ou montando uma equipe baseado em nossos critérios. E não é isso que Deus quer, não é isso que Jesus quer. Porque às vezes, quando a gente olha, né, nesse contexto, é muito mais fácil a gente juntar uma equipe pronta. Eu digo isso como pastor, que seria muito mais fácil eu juntar pessoas, uma equipe que já estava pronta, que conhecesse a palavra, que pregasse, que cantava. Era muito mais fácil do que discipular pessoas. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. E de fazer. Deus não pediu para que nós possamos acharmos pessoas prontas. E às vezes esse é o segredo do crescimento de uma igreja, porque às vezes a igreja ela procura pessoas prontas, moldes. Você é uma bênção, vamos lá para a nossa igreja. Você é chamado para anunciar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Você foi chamado para discipular. Seria mais fácil, né, encher uma igreja de crente, coisa mais fácil que tem. O duro é buscar o pecador lá fora e trazer aqui, e trazer ao arrependimento. E é para isso que Jesus nos chamou. E quando fala nos chamou, não é o pastor, é você. Deus chamou cada um de nós para discipular. Você tem a capacidade de discipular, por quê? Porque você é um escolhido de Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, glorifique o Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus.